A garota que chorava para estudar. Agora escreve sua própria história no palco mundial. O eco de uma lágrima. Na movimentada cidade de São Paulo, entre os arranha-céus que tocam as nuvens e as favelas que se estendem pelos morros, nasceu uma história que desafiaria todos os prognósticos. Uma menina de olhos castanhos brilhantes e cabelos crespos rebeldes, com apenas 7 anos de idade, chorava todas as noites não por causa de dor física, mas por uma dor que poucos conseguem compreender. A sede insaciável de aprender em um mundo que parecia conspirar contra seus sonhos. Seu nome era Esperança Silva Santos, um nome que seus pais escolheram como uma oração sussurrada ao futuro, sem imaginar o quão profético seria. Capítulo 1. As lágrimas da periferia. O berço dos sonhos impossíveis. A favela do Capão Redondo, zona sul de São Paulo, acordava todos os dias antes do sol nascer. O som dos ônibus lotados, das motos cortando o trânsito e das sirenes distantes formava a trilha sonora da infância de Esperança. Ela morava em uma casa de 3 cômodos com paredes de blocos aparentes, onde o reboco era um luxo ainda não alcançado pela família Santos. Esperança tinha um rosto delicado, com traços que denunciavam a mistura étnica tão comum no Brasil, pele morena dourada pelo sol do quintal onde brincava, olhos castanhos que pareciam guardar segredos maiores que ela própria, e um sorriso que, mesmo em meio às dificuldades, irradiava uma luz peculiar. Seus cabelos crespos eram sempre presos por sua mãe, Conceição, com elásticos coloridos que ela ganhava da vizinha que trabalhava em uma loja de armarinhos. José Santos, seu pai, era um homem alto e magro, com mãos calejadas de quem conhecia o peso do trabalho braçal. Ele trabalhava como ajudante de pedreiro, saindo de casa às 5 da manhã e voltando apenas quando o sol já havia se despedido do dia. Suas costas curvadas contavam a história de uma vida dedicada a carregar sacos de cimento e tijolos, sempre com a esperança de que um dia pudesse dar uma vida melhor para a família. Conceição Santos era uma mulher pequena, mas de presença marcante. Seus olhos negros refletiam uma determinação silenciosa, e suas mãos, sempre em movimento, teciam os dias entre lavar roupas para fora, cuidar da casa e criar os 3 filhos. Esperança era caçula, seguida por João, de 12 anos, e Maria, de 15. O despertar da sede. Foi aos 7 anos que Esperança descobriu o poder transformador das palavras escritas. Tudo começou em uma tarde de sábado, quando ela acompanhou a mãe até a casa da patroa na Vila Madalena, região nobre da cidade. Enquanto Conceição passava roupas, Esperança ficou no quintal, mas algo chamou sua atenção pela janela. Uma menina da mesma idade sentada em uma mesa grande, rodeada de livros coloridos, com uma mulher ao lado explicando pacientemente sobre números e letras. Esperança colou o rosto no vidro da janela e observou aquela cena por horas. A menina loira, de vestido azul marinho e sapatos de verniz, tinha acesso a um mundo que parecia mágico. Livros, cadernos novos, lápis de cor organizados em estojos bonitos. Mas o que mais chamou a atenção de Esperança não foram os materiais, mas o brilho nos olhos da menina quando ela conseguia resolver um problema ou ler uma palavra nova. Quando voltaram para casa naquela tarde, Esperança não conseguia parar de falar sobre o que havia visto. Mãe, por que aquela menina tem tantos livros? Por que ela consegue ler aquelas letrinhas todas juntas? Perguntava sem parar. Conceição sentiu o coração apertar. Como explicar para uma criança de 7 anos que nem todos nascem com as mesmas oportunidades? Como dizer que livros custam dinheiro que eles não tinham, que escolas boas eram privilégio de poucos? Filha, disse Conceição, puxando Esperança para o colo, aquela menina estuda em uma escola particular. Ela tem professores só para ela. Mas você também vai estudar, meu amor. Você vai na escola pública do bairro. Quando, mãe? Quando eu vou aprender a ler? No ano que vem, quando você fizer 8 anos. Mas Esperança não queria esperar. Naquela noite, ela chorou pela primeira vez não de dor ou medo, mas de uma angústia que não conseguia nomear. Era como se dentro dela houvesse um buraco que só o conhecimento poderia preencher. A escola dos sonhos adiados. Quando finalmente chegou o momento de Esperança entrar na escola, a realidade se mostrou muito diferente do que ela havia imaginado. A Escola Municipal João Paulo II ficava a 15 minutos de caminhada de sua casa, um prédio de 2 andares com paredes descascadas e janelas com vidros quebrados. Na primeira semana de aula, Esperança descobriu que sua turma tinha 45 alunos para uma única professora, Dona Carmen, uma mulher de 50 anos cansada de tentar fazer milagres com recursos inexistentes. A sala era pequena, quente, e muitas carteiras estavam quebradas. Os livros didáticos chegavam sempre atrasados e em quantidade insuficiente. Mas nada disso desencorajou Esperança. Ela se sentava sempre na primeira fileira, com os olhos fixos na professora, absorvendo cada palavra, cada explicação, cada rabisco no quadro negro.
Quando não entendia algo, levantava a mão com tanta frequência que alguns colegas começaram a chamá-la de chata. Tia Carmen, ela perguntava, por que essa letra às vezes faz um som e às vezes faz outro? Ou então, se 2 mais 2 é 4, quanto é 2 mais 2 mais 2 mais 2? Suas perguntas eram infinitas, sua curiosidade, insaciável. A professora Carmen, apesar do cansaço, logo percebeu que havia algo especial naquela menina. Em 30 anos de magistério, ela raramente havia visto uma criança com tanta sede de aprender. Esperança não apenas fazia todas as lições, como pedia exercícios extras. Quando terminava as atividades, ela ajudava os colegas que tinham dificuldade. As lágrimas noturnas. Mas era à noite que a verdadeira luta de Esperança se revelava. Depois que a família jantava, geralmente arroz, feijão e alguma proteína que coubesse no orçamento, enquanto todos assistiam à televisão ou conversavam no quintal, Esperança se refugiava no pequeno quarto que dividia com a irmã Maria. Ela tinha um caderno velho que ganhará da professora e um lápis gasto até quase não ter mais onde segurar. À luz fraca de uma lâmpada de 20 watts, ela tentava fazer os deveres de casa. Mas o que mais a machucava era não ter livros para ler. Todas as noites, depois que terminava as poucas lições que tinha, Esperança pegava um gibi velho que encontrara no lixo e fingia que conseguia ler todas as palavras. Ela inventava histórias olhando apenas as figuras, mas sonhava com o dia em que conseguiria decifrar cada palavra, cada frase, cada história completa. Era nesses momentos que as lágrimas vinham. Não lágrimas de autocomiseração, mas lágrimas de uma frustração profunda. Ela sentia como se houvesse um mundo inteiro de conhecimento ao qual ela não tinha acesso, como se houvesse uma porta trancada e ela não tivesse a chave. Por que eu nasci aqui? Ela perguntava baixinho para não acordar Maria. Por que eu não posso ter livros como aquela menina? Uma noite, Conceição a encontrou chorando sobre o caderno. O que foi, meu amor? Mãe, eu quero aprender mais. Eu quero ler livros de verdade, não só essas coisas da escola. Eu sinto que tem muita coisa que eu não sei, e isso dói aqui dentro, disse Esperança, pondo a mão no peito. Conceição se sentou na cama ao lado da filha e a abraçou forte. Ela não tinha palavras para consolá-la, porque conhecia aquela dor. Ela mesma havia parado de estudar aos 12 anos para trabalhar e ajudar em casa. Havia desistido de seus próprios sonhos, mas não deixaria que o mesmo acontecesse com Esperança. Filha, disse Conceição, com a voz embargada, eu não posso te dar livros caros ou uma escola particular. Mas eu te prometo uma coisa, enquanto eu tiver força, você vai estudar. E mais que isso, você vai ser alguém na vida. Capítulo 2. O despertar da guerreira. A descoberta da biblioteca. 3 meses após essa conversa com a mãe, Esperança fez uma descoberta que mudaria sua vida para sempre. Durante um passeio com a irmã Maria pelo centro da cidade, elas passaram em frente a um prédio grande com uma placa que dizia Biblioteca Municipal Mário de Andrade. Esperança não sabia ler completamente ainda, mas reconheceu a palavra biblioteca de tanto ouvir falar na escola. Maria, o que é aquilo ali? É uma biblioteca, bobinha. Lugar onde tem um monte de livro. A gente pode entrar? Acho que sim, mas para quê? Você nem sabe ler direito ainda. Mas Esperança já estava puxando a irmã em direção à entrada. Quando elas atravessaram as portas de vidro, Esperança sentiu como se tivesse entrado em um castelo mágico. Estantes e mais estantes se erguiam até o teto, repletas de livros de todas as cores e tamanhos. O cheiro de papel e conhecimento impregnava o ar, e o silêncio respeitoso do ambiente fazia com que cada sussurro parecesse sagrado. Uma bibliotecária, Dona Lúcia, uma senhora de cabelos grisalhos e óculos na ponta do nariz, aproximou-se das meninas. Posso ajudá-las? Moça, disse Esperança com os olhos brilhando, eu posso pegar esses livros para ler. Dona Lúcia sorriu. Havia algo na sinceridade daquela criança que a tocou profundamente. Claro que pode, querida. Mas primeiro você precisa fazer um cartão da biblioteca. Quanto custa? Não custa nada. É de graça. Esperança não acreditou no que ouviu. Gratuito. Todo aquele mundo de conhecimento era gratuito. Ela olhou para Maria com uma expressão de pura incredulidade, como se houvesse descoberto um tesouro enterrado. Naquele mesmo dia, com a ajuda da irmã mais velha, Esperança fez seu primeiro cartão de biblioteca. E levou para casa seu primeiro livro, O Patinho Feio, de Hans Christian Andersen. A metamorfose através das páginas. A partir daquele dia, a rotina de Esperança mudou completamente.
Todos os sábados, ela caminhava 40 minutos até a biblioteca e voltava carregada com 5 livros, o máximo que podia pegar emprestado. Durante a semana, ela devorava cada página com uma intensidade quase febril. Primeiro foram os livros infantis, contos de fada, fábulas, histórias de animais. Esperança lia em voz alta para si mesma, saboreando cada palavra nova que conseguia decifrar. Quando não conhecia uma palavra, ela escrevia em um caderninho e perguntava para a professora Carmen no dia seguinte. Aos poucos, sua leitura foi melhorando. Aos 9 anos, ela já conseguia ler livros de aventura. Aos 10, estava devorando biografias de pessoas importantes. Aos 11, tinha lido mais livros que muitos adultos leem na vida inteira. Mas o que mais impressionava todos ao redor era como Esperança aplicava o que lia na vida real. Ela começou a ter as melhores notas da escola, não apenas em português, mas em todas as matérias. Os conhecimentos que adquiria nos livros se conectavam, criando uma teia de saberes que a fazia ver o mundo de forma diferente. Um dia, aos 12 anos, ela chegou em casa e anunciou para a família: "Eu vou fazer faculdade." José, que estava tomando café após um dia pesado de trabalho, quase se engasgou. "Faculdade? Filha, isso é coisa para gente rica." "Não é não, pai. Eu li sobre cotas e programas do governo. Pobre também pode fazer faculdade, sim. E eu vou fazer." Conceição olhou para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Ela não queria que Esperança se machucasse sonhando com coisas impossíveis, mas também não queria apagar aquela chama que brilhava nos olhos da menina. O primeiro grande obstáculo. Quando Esperança estava no 8º ano, aos 13 anos, a primeira grande crise financeira da família chegou. José se machucou no trabalho e ficou 3 meses sem poder trabalhar. O dinheiro de Conceição mal dava para comida básica, e as contas começaram a se acumular. Foi nessa época que João, o irmão do meio, decidiu abandonar a escola para trabalhar como empacotador em um supermercado. Maria também estava pressionando os pais para deixá-la trabalhar como vendedora em uma loja do centro. "Esperança", disse José uma noite, com a voz pesada, "talvez seja melhor você também arrumar um trabalho, filha. A situação está difícil." Esperança sentiu o mundo desabar. Ela estava no melhor momento da vida escolar, com notas excelentes e sonhos enormes. A ideia de abandonar os estudos era como arrancar uma parte dela. "Pai, me deixa terminar pelo menos o ensino médio. Eu prometo que vou ajudar em casa, vou fazer qualquer coisa, mas não me tira da escola." Naquela noite, ela chorou como não chorava há anos. Mas dessa vez, as lágrimas vieram acompanhadas de uma decisão: ela não desistiria. Se fosse preciso, ela estudaria e trabalharia ao mesmo tempo, mas não abandonaria seus sonhos. No dia seguinte, Esperança procurou a professora Carmen, que já havia se tornado uma espécie de mentora. "Dona Carmen, a senhora conhece algum lugar onde eu posso trabalhar meio período? Eu preciso ajudar em casa, mas não posso parar de estudar." A professora ficou comovida com a determinação da menina. "Esperança, deixe eu conversar com algumas pessoas. Talvez a gente encontre uma solução." 2 semanas depois, Carmen conseguiu para Esperança uma oportunidade de trabalhar como monitora na biblioteca onde ela sempre ia. O trabalho era apenas aos sábados e pagava pouco, mas era dinheiro suficiente para ajudar em casa e, mais importante, permitia que ela continuasse estudando. A preparação para o futuro. Trabalhando na biblioteca, Esperança teve acesso a ainda mais conhecimento. Ela organizava livros, ajudava outros usuários e, nas horas vagas, continuava estudando. Dona Lúcia, a bibliotecária que a havia recebido anos antes, tornou-se uma segunda mãe para ela. "Esperança", disse Dona Lúcia um dia, "você tem um domingo. Não é só inteligência, é determinação. Eu trabalhei aqui por 30 anos e raramente vi alguém com tanta sede de conhecimento quanto você." Foi Dona Lúcia quem apresentou Esperança aos livros sobre empreendedorismo, liderança e desenvolvimento pessoal. Aos 15 anos, enquanto suas amigas estavam interessadas em novelas e fofocas, Esperança devorava biografias de pessoas que saíram da pobreza e se tornaram bem-sucedidas. Ela lia sobre Oprah Winfrey, sobre empresários brasileiros que começaram do nada, sobre cientistas que revolucionaram o mundo. Cada história alimentava ainda mais seus sonhos e sua certeza de que ela também conseguiria mudar de vida. No ensino médio, Esperança se tornou a melhor aluna da escola. Seus professores a incentivavam a prestar vestibular para as melhores universidades do país, mas ela sabia que o caminho seria difícil. As escolas particulares preparavam melhor para o vestibular, e ela teria que compensar essa deficiência com muito mais estudo e dedicação. Capítulo 3.
A escalada da montanha. A decisão que mudaria tudo. Aos 16 anos, Esperança tomou uma decisão que assustou até mesmo os pais. Ela se candidataria para uma bolsa integral em uma universidade particular renomada de São Paulo. Não seria qualquer curso. Ela queria administração de empresas, pois tinha o sonho de um dia criar seu próprio negócio. Filha, disse Conceição, e se você não conseguir, não seria melhor tentar uma faculdade pública, que é de graça? Mãe, eu vou tentar as duas. Mas essa universidade tem um programa de empreendedorismo que é exatamente o que eu preciso. E eles dão bolsa integral para quem tem boa nota e baixa renda. O processo seletivo era rigoroso. Além das notas do ensino médio, Esperança teve que escrever uma redação sobre seus objetivos de vida e passar por uma entrevista. Na redação, ela contou sua história. A menina que chorava para estudar, que descobriu o poder dos livros, que trabalhava aos sábados para ajudar em casa, mas que nunca desistiu de seus sonhos. A entrevista foi ainda mais desafiadora. Esperança se viu diante de uma banca formada por 3 professores, em uma sala elegante que lembrava os escritórios que ela via nos filmes. Suas roupas eram simples, uma calça jeans e uma blusa branca que a mãe havia passado com tanto cuidado na noite anterior, mas sua postura irradiava confiança. Esperança, perguntou um dos professores, por que você acha que merece esta bolsa? Ela respirou fundo e respondeu com a sinceridade que sempre a caracterizou. Professor, eu não sei se mereço mais que qualquer outra pessoa. Mas sei que ninguém vai aproveitar essa oportunidade mais que eu. Eu passei a vida inteira sonhando com a chance de ter uma educação de qualidade. Se vocês me derem essa oportunidade, eu prometo que não vou desperdiçar nem um dia. A transformação na universidade. Quando o resultado saiu e Esperança descobriu que havia conseguido a bolsa integral, ela não conseguiu conter as lágrimas. Mas dessa vez, eram lágrimas de alegria pura. A menina que chorava para estudar havia conquistado seu lugar em uma das melhores universidades de São Paulo. O primeiro dia de aula foi um choque cultural. Esperança, agora com 18 anos, tinha crescido e se tornado uma jovem bonita, com 1,65 metros de altura, pele morena bem cuidada e olhos que brilhavam com inteligência e determinação. Mas suas roupas simples e seu modo de falar denunciavam sua origem humilde em meio aos colegas de classe alta. Nos primeiros meses, ela se sentiu como um peixe fora d'água. Seus colegas falavam sobre viagens internacionais, carros importados, roupas de marca. Esperança ouvia calada, mas observava tudo. Ela percebeu que, apesar das diferenças sociais, ela conseguia acompanhar o ritmo das aulas tão bem quanto qualquer um. Foi no segundo semestre que sua vida mudou novamente. O professor de empreendedorismo, Dr. Roberto Mendes, um empresário bem-sucedido que também dava aulas, propôs um projeto. Os alunos deveriam criar um plano de negócios real, e o melhor projeto receberia mentoria gratuita e a possibilidade de participar de uma incubadora de empresas. Esperança viu ali sua grande chance. Ela se lembrou de todas as vezes que viu a mãe e outras mulheres da comunidade com dificuldade para encontrar trabalho, especialmente as que tinham filhos pequenos. Sua ideia foi criar uma plataforma online que conectasse mulheres que ofereciam serviços domésticos, limpeza, cozinha, cuidados com crianças, com pessoas que precisavam desses serviços. Durante 3 meses, ela trabalhou no projeto com uma dedicação obsessiva. Pesquisou sobre tecnologia, fez entrevistas com mulheres da sua comunidade, estudou o mercado, criou projeções financeiras. Seu plano de negócios foi além do que qualquer professor esperava de um estudante de segundo semestre. O primeiro reconhecimento. Quando chegou o dia da apresentação, Esperança estava nervosa como nunca. Ela havia ensaiado centenas de vezes, mas sabia que estava competindo com colegas que tinham muito mais recursos e conexões que ela. Sua apresentação durou 15 minutos, mas cada palavra foi calculada. Ela explicou não apenas o modelo de negócios, mas a paixão por trás da ideia. Este projeto não é apenas sobre lucro. É sobre dar oportunidade para mulheres como minha mãe, que são trabalhadoras incríveis, mas que muitas vezes são invisíveis para a sociedade. Quando ela terminou, o silêncio na sala durou alguns segundos que pareceram eternos. Depois, veio o aplauso. Dr. Roberto tinha lágrimas nos olhos. Esperança, disse ele, eu já avaliei centenas de projetos na minha carreira. Este não é apenas o melhor projeto técnico que vi este semestre. É o projeto com mais alma, mais propósito, mais potencial de transformar vidas. Esperança ganhou o concurso e, com isso, acesso à incubadora de empresas da universidade. Mas mais que isso, ela ganhou confiança em si mesma. Pela primeira vez na vida, ela percebeu que seus sonhos não eram impossíveis, eram apenas grandes. Os primeiros passos no mundo dos negócios. Na incubadora,
Esperança aprendeu sobre tecnologia, marketing digital, investimento, gestão de pessoas. Ela era como uma esponja, absorvendo cada conhecimento novo. Sua startup, que ela batizou de Conecta Mulher, começou pequena, mas com bases sólidas. Ela conseguiu reunir um time de 4 pessoas, 2 estudantes de tecnologia que desenvolveram o aplicativo, uma colega do curso de marketing e ela mesma cuidando da estratégia e relacionamento com as clientes. O primeiro ano foi desafiador. Esperança conciliava as aulas da faculdade com o desenvolvimento da empresa, trabalhando frequentemente até altas horas da madrugada. Houve momentos de desespero, quando parecia que o dinheiro não ia dar certo, quando alguns investidores rejeitaram o projeto, quando erros técnicos fizeram o aplicativo sair do ar por dias. Mas a cada obstáculo, Esperança se lembrava da menina que chorava para estudar. Se ela havia superado a pobreza através dos estudos, poderia superar qualquer desafio empresarial através da persistência. O ponto de virada veio no segundo ano da faculdade. A Conecta Mulher começou a ganhar reconhecimento na mídia após uma reportagem sobre empreendedorismo social. De repente, Esperança estava dando entrevistas, participando de eventos, sendo convidada para falar sobre inovação e inclusão social. Capítulo 4. O voo alçado. O momento da virada. Foi durante o terceiro ano da faculdade que a vida de Esperança tomou uma dimensão que ela jamais imaginou possível. A Conecta Mulher já havia conectado mais de 5.000 mulheres a oportunidades de trabalho e faturado R$500 mil no ano anterior. Mas o que realmente mudou tudo foi um convite inesperado. Esperança, agora com 20 anos, havia se tornado uma jovem deslumbrante. Seus cabelos crespos eram cuidados em um salão do bairro que a atendia gratuitamente em troca da divulgação. Sua postura irradiava confiança adquirida através das apresentações empresariais, e seu olhar mantinha aquela intensidade que sempre a caracterizou, mas agora temperada com a sabedoria de quem já havia enfrentado e vencido grandes desafios. O convite veio através de um e-mail que ela inicialmente pensou ser spam. Convite para falar no Global Entrepreneurship Summit, Silicon Valley, Estados Unidos. Esperança leu o e-mail 3 vezes antes de acreditar. Era um convite para participar do maior encontro mundial de empreendedorismo, onde estariam presentes CEOs das maiores empresas do mundo, investidores bilionários e jovens empreendedores que estavam revolucionando a economia global. Mãe, disse ela, ligando imediatamente para casa, você não vai acreditar no que aconteceu. Conceição, do outro lado da linha, ouviu tudo com o coração acelerado. Sua filha, que há poucos anos chorava por não ter livros para ler, agora seria a única brasileira com menos de 25 anos a palestrar no evento mais importante do empreendedorismo mundial. A preparação para o palco mundial. Os 3 meses que antecederam o evento foram os mais intensos da vida de Esperança. Ela precisava preparar uma palestra de 20 minutos sobre empreendedorismo social e inclusão digital para uma audiência de 3.000 pessoas, incluindo alguns dos empresários mais influentes do planeta. Além da preparação técnica, havia questões práticas que pareciam montanhas intransponíveis. O voo para os Estados Unidos custava mais que toda a renda anual da família Santos. A hospedagem em São Francisco era proibitivamente cara. E havia a questão do idioma. Embora Esperança tivesse estudado inglês sozinha através de aplicativos e vídeos do YouTube, nunca havia testado seus conhecimentos em uma situação real. Foi então que aconteceu algo que ela jamais esqueceria. A comunidade se mobilizou para ajudá-la. A história da menina da favela que falaria no Vale do Silício viralizou nas redes sociais. Uma campanha de crowdfunding arrecadou dinheiro para a viagem. Uma empresa de turismo ofereceu o voo. Um hotel em São Francisco ofereceu hospedagem gratuita. Mas o apoio mais emocionante veio da própria comunidade do Capão Redondo. Os vizinhos organizaram uma vaquinha, vendendo bolos, rifas e fazendo pequenos eventos. Dona Maria, a vizinha que sempre deu os elásticos coloridos para os cabelos de Esperança quando ela era pequena, apareceu na porta da casa dos Santos com uma sacola de dinheiro trocado. Esperança, disse ela com os olhos marejados, esse dinheiro é de toda a comunidade. A gente sempre soube que você ia longe. Agora vai lá e mostra para o mundo do que o povo brasileiro é capaz. A chegada ao Vale do Silício. Quando Esperança pisou no aeroporto de São Francisco, em outubro de 2024, ela sentiu uma mistura de terror e êxtase. Aos 20 anos, ela nunca havia saído do Brasil, nunca havia visto o mar do alto de um avião, nunca havia caminhado por ruas onde cada esquina respirava inovação e tecnologia. O Vale do Silício era exatamente como ela havia imaginado através dos documentários que assistia. Um lugar onde o futuro parecia acontecer primeiro. Prédios de empresas que ela conhecia apenas virtualmente, carros elétricos silenciosos, pessoas caminhando pelas ruas falando em telefone sobre projetos que poderiam mudar o mundo.
Nos 2 dias que antecederam sua palestra, Esperança participou de workshops e painéis, absorvendo conhecimentos sobre tendências tecnológicas, modelos de negócio inovadores e estratégias de crescimento. Ela estava rodeada por jovens empreendedores do mundo inteiro, um rapaz de 22 anos que havia criado um aplicativo de inteligência artificial que já valia $1 bilhão, uma menina da Índia que desenvolvia soluções de energia solar para comunidades rurais, um jovem do Quênia que revolucionava o sistema bancário africano. De onde você é? Perguntou uma jovem empreendedora da Coreia do Sul durante um coffee break. Do Brasil. De São Paulo, mais especificamente da periferia de São Paulo. Que incrível! E qual é a sua empresa? Quando Esperança explicou sobre a Conecta Mulher, os olhos da coreana brilharam. Isso é genial! Vocês estão resolvendo um problema real, criando impacto social verdadeiro. Aqui no Vale do Silício, muitas vezes a gente se perde em tecnologias complexas e esquece do propósito humano por trás dos negócios. O momento da verdade. Na manhã de sua palestra, Esperança acordou às 5 da manhã. Ela havia ensaiado centenas de vezes, mas sabia que aquele seria o momento mais importante de sua vida profissional. Seu vestido, emprestado por uma estilista brasileira que soube de sua história, era azul marinho, elegante mas não ostentoso. Seus cabelos estavam presos em um coque que destacava seus olhos determinados. O teatro onde aconteceria sua apresentação tinha 3.000 lugares, todos ocupados. Na primeira fileira, ela reconheceu rostos que havia visto apenas em revistas e documentários. CEOs de gigantes da tecnologia, investidores lendários, empreendedores que haviam mudado a forma como o mundo se conecta e trabalha. Quando seu nome foi anunciado, Esperança Santos, CEO da Conecta Mulher, do Brasil, ela caminhou até o palco com passos firmes. O silêncio na plateia era total. Boa tarde, começou ela em inglês, com um sotaque que carregava orgulhosamente suas origens. Meu nome é Esperança Santos, e há 13 anos, eu era uma menina de 7 anos que chorava todas as noites porque queria estudar, mas não tinha livros para ler. O silêncio na plateia se intensificou. 3.000 pessoas, acostumadas a apresentações sobre algoritmos e métricas de crescimento, estavam prestes a ouvir uma história completamente diferente. Eu venho de um lugar chamado Capão Redondo, na periferia de São Paulo. Um lugar onde, estatisticamente, eu deveria ter abandonado a escola aos 15 anos, engravidado aos 16 e passado o resto da minha vida lutando apenas para sobreviver. Mas eu estou aqui, falando com vocês, porque descobri algo muito cedo na vida. A educação é a única arma poderosa o suficiente para mudar não apenas uma vida, mas toda uma geração. Esperança fez uma pausa, olhando para a plateia. Ela viu rostos atentos, alguns com expressões de surpresa, outros com genuína curiosidade. A Conecta Mulher nasceu da dor que eu via na minha mãe. Conceição Santos é uma mulher brilhante, trabalhadora, mas que nunca teve as oportunidades que eu tive. Ela lava roupas para fora desde os 12 anos de idade. Quantas Conceições existem no mundo? Quantas mulheres incríveis estão invisíveis porque não têm acesso às oportunidades certas? Durante os próximos 15 minutos, Esperança contou sua história e apresentou os resultados da Conecta Mulher. Mas ela fez algo que nenhum outro palestrante havia feito naquele evento. Ela conectou cada métrica, cada número, cada estratégia de negócios a uma face humana, a uma história real de transformação. No último ano, disse ela, mostrando um slide com fotos de mulheres que haviam encontrado trabalho através da plataforma, a Conecta Mulher ajudou 5.300 mulheres a encontrar trabalho digno. Mas esses não são apenas números. Esta é a Joana, que conseguiu pagar o tratamento do filho diabético. Esta é a Sandra, que saiu de um relacionamento abusivo porque finalmente tinha independência financeira. Esta é a Rosa, que aos 50 anos aprendeu a usar um smartphone para conseguir clientes e hoje tem sua própria empresa de limpeza. Quando ela terminou, o aplauso foi diferente de qualquer outro que havia acontecido naquele evento. Foi um aplauso que durou quase 3 minutos, com muitas pessoas de pé. Esperança viu lágrimas em rostos de empresários milionários, viu sorrisos genuínos em faces que ela havia imaginado serem frias e calculistas. O impacto global. Nos dias que se seguiram à palestra, a vida de Esperança mudou de forma exponencial. O vídeo de sua apresentação viralizou nas redes sociais, sendo compartilhado milhões de vezes com comentários em dezenas de idiomas. Jornalistas do mundo inteiro queriam entrevistá-la. Investidores de 3 continentes entraram em contato oferecendo recursos para expandir a Conecta Mulher globalmente. Mas o que mais tocou Esperança foi uma mensagem que recebeu de uma menina de 15 anos, do Paquistão. Esperança, eu assisti sua palestra e chorei. Eu também venho de uma família pobre e sempre sonhei em estudar.
Seus pais me deram esperança, com letra minúscula mesmo, de que eu posso conseguir. Obrigada por mostrar que meninas como nós podem chegar longe. De volta ao Brasil, Esperança foi recebida como uma heroína nacional. O aeroporto de Guarulhos estava cheio de jornalistas, mas quem mais a emocionou foi ver sua família na primeira fila. José, com um terno emprestado que ficava grande demais nele, mas com um sorriso maior que o rosto. Conceição, com um vestido novo que havia comprado especialmente para a ocasião, chorando de orgulho. João e Maria, que haviam saído do trabalho para estar ali. Filha, disse Conceição, abraçando Esperança com força. Quando você era pequena e chorava porque queria estudar, eu rezava todas as noites pedindo para Deus te dar força. Agora eu sei que Ele ouviu minhas orações. A expansão dos sonhos. Nos meses que se seguiram, a Conecta Mulher recebeu um investimento de 3 milhões de dólares de um fundo internacional de impacto social. Esperança contratou uma equipe de 15 pessoas e abriu escritórios em outras 3 cidades brasileiras. A plataforma começou a ser adaptada para outros países da América Latina. Mas Esperança não esqueceu suas origens. Ela criou um programa de bolsas integrais para jovens da periferia interessados em empreendedorismo, inaugurou um centro de inclusão digital no Capão Redondo e estabeleceu uma parceria com a biblioteca, onde trabalhou na adolescência para criar um espaço de coworking gratuito para empreendedores de baixa renda. Em 2025, aos 21 anos, Esperança foi eleita pela revista Forbes uma das jovens mais influentes do mundo na categoria Impacto Social. Sua foto estampou a capa da revista, com a chamada "A jovem que está reescrevendo as regras do empreendedorismo social". O retorno às origens. Apesar de toda a fama e reconhecimento internacional, Esperança nunca se mudou do Capão Redondo. Ela reformou a casa da família, transformando-a em uma pequena mansão, mas manteve o endereço. Todas as manhãs, ela ainda caminhava pelas mesmas ruas onde brincou na infância, cumprimentando vizinhos que a viram crescer. "Por que você não se muda para um bairro chique?", perguntou um jornalista durante uma entrevista. "Porque eu não quero esquecer de onde vim", respondeu Esperança. "E porque eu quero que as crianças daqui vejam que é possível sonhar grande sem abandonar suas raízes. Eu quero que elas olhem para mim e pensem, se a Esperança conseguiu, eu também posso conseguir." Capítulo 5. A escritora de sua própria história. O legado em construção. Aos 21 anos, Esperança Santos havia se tornado mais que uma empreendedora de sucesso. Ela era um símbolo de transformação social. Sua empresa, Conecta Mulher, operava agora em 12 países da América Latina e África, tendo conectado mais de 200 mil mulheres a oportunidades de trabalho digno. Mas o que realmente definia Esperança não eram os números ou os reconhecimentos, era sua capacidade de nunca esquecer de onde veio. Esperança havia se tornado uma mulher deslumbrante. Seus cabelos crespos, agora cuidados por estilistas profissionais, mantinham a naturalidade que ela fazia questão de preservar. Seus olhos castanhos brilhavam com uma intensidade que mesclava a curiosidade da menina, que foi com a sabedoria da mulher que se tornou. Sua postura irradiava confiança construída através de cada desafio superado, mas sua humildade permanecia intacta. O chamado para casa. Em uma manhã de setembro de 2025, Esperança tomou uma decisão que surpreenderia muitos, mas que fazia todo sentido para quem conhecia sua história. Ela voltaria ao Capão Redondo não apenas para visitas pontuais, mas para estabelecer permanentemente o centro de operações globais da Conecta Mulher em sua comunidade de origem. "Mãe", disse ela para Conceição durante o café da manhã, "eu quero trazer a sede da empresa para cá. Quero que o mundo veja que inovação e transformação podem nascer de qualquer lugar." Conceição, agora com 52 anos, havia mudado muito desde os tempos em que lavava roupas para fora. Com o sucesso da filha, ela havia voltado a estudar e se formado em pedagogia. Trabalhava na Fundação Esperança, cuidando dos programas educacionais para crianças da comunidade. "Filha", disse Conceição, com os olhos marejados, "você tem certeza? Você conquistou o mundo. Pode morar onde quiser." "É exatamente por isso que quero ficar aqui, mãe. Eu não conquistei o mundo para fugir das minhas raízes. Eu conquistei o mundo para mostrá-lo às crianças daqui." O projeto mais ambicioso. A decisão de Esperança desencadeou seu projeto mais ambicioso até então, a criação do Instituto de Inovação Social Esperança Santos, um complexo educacional e tecnológico que ocuparia 3 quarteirões no coração do Capão Redondo. O Instituto ofereceria educação integral gratuita da creche ao ensino médio, cursos técnicos em tecnologia e empreendedorismo, incubadora de startups sociais, centro de pesquisa em soluções para comunidades vulneráveis, biblioteca com mais de 100 mil livros e acesso digital completo, centro de saúde comunitária,
Espaços culturais e esportivos. O projeto custaria 50 milhões de reais, valor que Esperança conseguiu através de uma combinação de recursos próprios, investimento de impacto internacional e parcerias público-privadas. A menina que ela encontrou. Durante a construção do Instituto, Esperança mantinha sua rotina de visitas às escolas locais. Foi em uma dessas visitas que ela conheceu Vitória Silva, uma menina de 8 anos com uma história assombrosamente similar à sua. Vitória tinha cabelos crespos sempre desarrumados, olhos castanhos brilhantes de inteligência e usava roupas simples, mas sempre limpas, sinal do cuidado de uma mãe que fazia o possível com pouco. Quando Esperança entrou na sala de aula da Escola Municipal Rosa Parques, Vitória foi a única criança que não demonstrou empolgação. Ela apenas observava, séria e atenta. Vitória, chamou a professora, você não quer fazer uma pergunta para Esperança? A menina ficou em pé lentamente e, com uma voz clara mas tímida, perguntou, Tia Esperança, é verdade que a senhora chorava porque queria ler livros? Esperança sentiu o coração acelerar. É verdade, sim. Por quê? Porque eu também choro. Mas não é só porque quero livros. Eu quero saber por que as pessoas falam que menina preta da favela não pode ser cientista. O silêncio na sala foi total. Esperança se levantou e caminhou até Vitória, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Vitória, eu vou te contar uma coisa. Pessoas que falam isso estão com medo. Medo de quê, tia? Medo de que você prove que elas estão erradas. E sabe o que mais? Você já está provando. Uma menina que aos 8 anos sabe que quer ser cientista já é mais corajosa que a maioria dos adultos. O círculo que se fecha. Naquele encontro com Vitória, Esperança teve uma epifania. Ela não havia chegado ao final de sua jornada, estava apenas começando um novo ciclo. Decidiu criar o Programa Vitórias, uma iniciativa que identificaria e acompanharia individualmente crianças com potencial excepcional em comunidades vulneráveis, oferecendo mentoria personalizada desde a infância até a universidade. O primeiro nome na lista foi Vitória Silva. Esperança passou a visitar Vitória semanalmente. Levava livros, conversavam sobre ciências, faziam experimentos simples. Ela viu na menina a mesma fome de conhecimento que um dia a havia consumido. Tia Esperança, disse Vitória em uma de suas conversas, quando eu crescer, eu quero criar uma coisa que ajude as crianças da África que não têm água limpa. E você vai conseguir, Vitória. Mas sabe o que é mais importante que você conseguir? O quê? É que você nunca esqueça que outras menininhas vão olhar para você do mesmo jeito que você olha para mim hoje. E você vai ser a prova viva de que sonhos não têm cor, não têm endereço, não têm limite. A Revolução Silenciosa. Enquanto construía o Instituto e desenvolvia o Programa Vitórias, Esperança também estava revolucionando o conceito de empreendedorismo social globalmente. Ela havia criado um modelo replicável que combinava tecnologia, educação e desenvolvimento comunitário de forma sustentável. Governos de 15 países enviaram delegações para estudar o modelo Esperança. Universidades incluíram sua metodologia em currículos de MBA. A ONU a convidou para liderar um programa global de combate à pobreza através da educação empreendedora. Mas para Esperança, o reconhecimento mais importante veio de uma fonte inesperada. Uma carta escrita por Ana Beatriz, a menina que havia conhecido anos antes em sua primeira visita à escola. Tia Esperança, dizia a carta, agora eu tenho 15 anos e estou no primeiro ano do ensino médio. Eu me lembro de quando a senhora veio na minha escola e disse que a gente podia sonhar grande. Eu quero que a senhora saiba que eu nunca esqueci. Eu vou prestar vestibular para medicina e vou ser a primeira médica da minha família. E quando eu me formar, eu quero trabalhar na comunidade, assim como a senhora faz. A senhora plantou uma semente em mim naquele dia, e agora ela está virando uma árvore. O momento definitivo. Em dezembro de 2025, no dia da inauguração do Instituto de Inovação Social Esperança Santos, mais de 5.000 pessoas se reuniram no Capão Redondo. Estava ali toda a comunidade que havia visto Esperança crescer, mas também ministros de governo, embaixadores, CEOs de multinacionais, jornalistas internacionais. O Instituto era uma obra arquitetônica impressionante. Prédios modernos integrados harmoniosamente com a paisagem local, jardins que aproveitavam plantas nativas, murais pintados por artistas da própria comunidade. Era um espaço que respirava inovação, mas que mantinha a alma da periferia. No discurso de inauguração, Esperança subiu ao palco usando um vestido azul simples, a mesma cor da primeira blusa que usou quando visitou a biblioteca aos 8 anos. Seus pais estavam na primeira fileira, José, agora aposentado, radiante de orgulho, Conceição, elegante em seu jaleco de pedagoga.
Há 14 anos, começou Esperança, eu era uma menina que chorava porque queria estudar. Hoje, inauguro um lugar onde nenhuma criança precisará chorar por falta de oportunidades. Ela fez uma pausa e procurou Vitória na plateia. Este instituto não é um ponto de chegada. É um ponto de partida. É a prova de que quando você transforma uma vida através da educação, você não está mudando apenas uma pessoa, você está plantando sementes de transformação que vão germinar por gerações. O discurso foi interrompido várias vezes por aplausos, mas o momento mais emocionante foi quando Esperança chamou ao palco todas as crianças que participavam do programa Vitórias. Essas crianças, disse ela, são a prova de que o futuro não está escrito. Cada uma delas vai reescrever a história de suas famílias, de suas comunidades, do nosso país. E quando elas chegarem onde eu cheguei, vão fazer muito mais que eu fiz, porque vão começar de um lugar que eu ajudei a construir. A escritora de Histórias Infinitas. Naquela noite, após a cerimônia, Esperança caminhou sozinha pelas ruas do bairro onde havia nascido. As ruas agora tinham melhor iluminação, havia mais segurança, novas empresas operadas por moradores locais. Mas o que mais a emocionava eram os detalhes. Crianças carregando livros na mochila, jovens conversando sobre seus projetos de negócios, mulheres caminhando com mais confiança porque sabiam que tinham oportunidades de trabalho. Ela parou em frente à casa onde passou a infância. Era a mesma casa, mas reformada, ampliada, com um jardim bem cuidado. Ali ainda moravam seus pais, que se recusaram a se mudar para um bairro mais nobre. Daqui eu saí chorando porque queria estudar, pensou ela. E é para aqui que eu voltei para plantar sonhos. Esperança percebia que sua história havia se transformado em algo maior que ela própria. Não era mais sobre a menina pobre que ficou rica e famosa. Era sobre a prova viva de que educação é a ferramenta mais poderosa de transformação social. Era sobre mostrar que líderes podem vir de qualquer lugar. Era sobre inspirar gerações futuras a acreditarem que são capazes de escrever suas próprias histórias. Aos 21 anos, Esperança Santos não era mais apenas a escritora de sua própria história. Ela havia se tornado a inspiração para milhões de outras pessoas escreverem as suas. E enquanto olhava para o instituto iluminado na noite, ela sorriu. Sabia que aquela menina de 8 anos que chorava por não ter livros havia se tornado uma mulher que estava construindo bibliotecas. Que suas lágrimas de frustração haviam se transformado em nascentes de esperança para outras pessoas. A garota que um dia sonhou em ter apenas um livro para ler havia criado um lugar onde milhares de crianças teriam acesso não apenas a livros, mas a todas as ferramentas necessárias para escreverem suas próprias histórias extraordinárias. Esperança Santos havia provado que não importa quão humilde seja seu começo, se você tem coragem para sonhar e determinação para trabalhar, pode reescrever não apenas sua própria história, mas ajudar o mundo inteiro a escrever um futuro melhor. Epílogo: a eternidade de uma história. Hoje, em 2025, a história de Esperança Santos é contada em escolas do mundo inteiro. Sua biografia, das lágrimas aos sonhos, a jornada de uma menina que mudou o mundo, se tornou best-seller internacional, traduzida para mais de 50 idiomas. A Conecta Mulher opera hoje em 15 países, tendo conectado mais de 500 mil de mulheres a oportunidades de trabalho digno. A Fundação Esperança impactou diretamente a vida de 100 mil crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Mas talvez o maior legado de Esperança não esteja nas estatísticas ou nos prêmios. Está nas milhares de crianças ao redor do mundo que ouviram sua história e decidiram não desistir de seus sonhos. Está nas jovens empreendedoras que criaram suas próprias empresas inspiradas em seu exemplo. Está nas mães que voltaram a estudar porque viram que nunca é tarde para recomeçar. Esperança continua morando no Capão Redondo. Em uma casa que agora é grande e confortável, mas que mantém a simplicidade e o acolhimento de sempre. Todas as manhãs, ela ainda caminha pelas ruas do bairro, cumprimentando vizinhos, conversando com crianças, lembrando-se de onde veio para nunca esquecer para onde quer levar outras pessoas. Aos 21 anos, ela já mudou o mundo. Mas quando perguntam qual é seu maior sonho para o futuro, ela responde com a mesma simplicidade de sempre: meu sonho é que nenhuma criança no mundo precise chorar porque quer estudar, mas não tem oportunidade. Meu sonho é que toda menina saiba que ela pode escrever sua própria história, não importa onde tenha nascido. E assim, a garota que chorava para estudar se tornou a mulher que ensina o mundo a sonhar. Sua história prova que não existem sonhos grandes demais, apenas pessoas que ainda não descobriram a força que carregam dentro de si. No final, Esperança Santos fez exatamente o que seu nome sempre prometeu: trouxe esperança para um mundo que às vezes esquece que milagres podem nascer nos lugares mais improváveis, nas lágrimas das crianças que se recusam a desistir, no coração daqueles que acreditam que o futuro pode ser diferente do passado.
A menina que chorava para estudar cresceu e se tornou a mulher que ensina ao mundo inteiro que toda história pode ter um final extraordinário, basta ter coragem para escrevê-la. Não importa de onde você vem, mas onde você decide chegar. Suas lágrimas podem se tornar sua força, seus sonhos podem se tornar realidade, e sua história pode inspirar milhões de outras pessoas ao redor do mundo. Esperança Santos, Prêmio Nobel da Paz 2025. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares.